nanotecnologia seria uma maneira de resolver problemas usando nanomateriais ou então dispositivos de tamanhos nanométricos, né? Então, a tecnologia sempre visa, digamos assim, se a ciência fala assim, por que as coisas são dessa maneira, a tecnologia ela fala para que aquilo vai servir. Então, a tecnologia sempre está ligada a uma aplicação, a uma solução de um problema concreto, que pode ser um material, um dispositivo, pode ser um novo tipo de material, pode ser simplesmente uma solução, uma rota para chegar numa determinada solução de um determinado problema. A nanotecnologia tem um conceito muito interessante, né? Porque ela não é uma área em particular, não é uma tecnologia em particular, vamos dizer assim, mas ela permite e é o ponto de convergência de várias tecnologias, né? Então, às vezes o pessoal acaba resumindo assim de uma forma mais sistemática, dizer assim, a nanotecnologia é uma revolução tecnológica, alguns classificam até como a quinta revolução tecnológica, e outros simplesmente dizem assim, olha, não é uma tecnologia nova propriamente dita, mas é uma tecnologia que vai impactar todas as outras tecnologias. O Brasil sim está avançado nessa tecnologia, né, na parte científica e também tecnológica de uso de nanocelulose, e também tem a indústria de papel celulose, que já é bem madura no Brasil, que também está interessada e tem estimulado bastante o uso de nanocelulose. A gente viu muita coisa assim, nos últimos 10 anos que na minha opinião, foi bem surpreendente. Tá? Por exemplo, você vai no supermercado, você compra hoje uma esponja para lavar louça que tem nanopartícula de prata. Ou seja, ela inibe crescimento bacteriano. A questão é, nós vimos isso acontecer. A gente viu essa tendência acontecer. A gente viu, por exemplo, desde hoje você vai numa loja e compra roupas que não deixam o odor continuar na roupa. A gente viu tecidos inteligentes. Isso é uma realidade que há 10 anos atrás a gente não tinha. Eu trabalho com os nanomateriais de carbono, ou seja, nanomateriais feitos por átomos de carbono, né? Bom, esses nanomateriais de carbono, hoje eu posso classificar que são basicamente os chamados nanotubos de carbono, né? E o outro é o grafeno, que são materiais que são bem conhecidos e bem comentados hoje em dia. E são nanomateriais que digamos, eles têm uma ciência muito interessante, uma física muito interessante, né? O nanotubo é um tubinho formado por átomos de carbono, como se fosse um canudinho mesmo, mas com diâmetro de 1 nanômetro, ou poucos nanômetros, né? Ou seja, é 100 mil vezes mais fino do que um fio de cabelo, por exemplo. E já o grafeno é também formado por átomos de carbono, mas é uma folha, como se fosse uma folha formada por átomos de carbono, bidimensional mesmo, né? E são materiais que têm propriedades físicas muito interessantes. Por exemplo, propriedades elétricas, propriedades térmicas, propriedades mecânicas, eletrônicas. Então, esses materiais eles têm várias aplicações, eles têm funções diferentes, porque eles têm propriedades diferentes e têm funções diferentes, né? Bom, agora o nosso INCT é na área dos nanomateriais. Agora, o que é o material, né? Então, para lembrar que as idades das civilizações muitas vezes são marcadas por materiais que foram chaves, foram importantes para o desenvolvimento da humanidade, né? O bronze, o ferro, depois nós tivemos o desenvolvimento dos plásticos, das borrachas, né? Que são os polímeros.
E mais recentemente, nós chegamos na época dos semicondutores, né? Os semicondutores que hoje é tudo baseado no silício, né? Que é esse elemento químico que é o silício, que a gente hoje, então, nós estamos vivendo hoje a era do silício, porque tudo hoje é baseado no silício, né? Bom, mas o carbono é um outro elemento químico que tem propriedades assim tão interessantes quanto a do silício, que podem ser usados, por exemplo, para fazer a eletrônica, os chips, né? Os elementos mais básicos de um computador, de um processador, de um celular, né? Até, por exemplo, você ter novos materiais que a gente usa no nosso dia a dia. A gente usa plásticos, usa vidro, usa cimento, usa uma série de materiais que a nanotecnologia pode melhorar a propriedade desses materiais, tá certo? Então, vamos pensar hoje. Hoje você pode fazer um material que seja, por exemplo, mais resistente, mas, porém, mais leve do que um material convencional, de ferro ou de aço. Você pode fazer uma mistura por exemplo, de um plástico com grafeno, por exemplo, ou de um cimento com nanotubo de carbono. A gente está fazendo isso, tá certo? E isso está sendo feito hoje no CT Nano, que é em Belo Horizonte, que é o Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno. E são projetos que estão sendo feitos, né? Então, está sendo desenvolvido um cimento, por exemplo, que você adiciona uma quantidade muito pequena de nanotubo de carbono, você faz um método de nanotecnologia e o cimento fica muito mais resistente do que os cimentos atuais, né? Ou então você faz uma peça de plástico que ela continua sendo flexível, por exemplo, que é uma coisa muitas vezes útil do plástico, ele ser flexível, mas que ela fica mais resistente, que ela resista mais a uma tensão mecânica, tá certo? Então, são coisas que já estão sendo feitas. Então, de certa maneira, por que é importante isso para a sociedade, né? Bom, em primeiro lugar, porque a gente sabe hoje que os países que detêm o conhecimento, onde a ciência é forte, são os países onde as pessoas têm as melhores condições de vida, né? Então, digamos, a riqueza de um país que se manifesta na qualidade de vida das pessoas, ela é maior nos países que detêm o conhecimento do que países que não detêm o conhecimento e que precisam de ficar comprando soluções e conhecimentos, né? Então, por isso que a ciência, né, e toda pesquisa em nanomateriais, ela é importante para a sociedade, porque nós vamos poder fazer aqui no Brasil, desenvolver uma solução que vai nos permitir ter uma solução caseira para problemas caseiros, né? Porque muitas vezes também o que é importante é que esse trabalho que é feito, né, nessa área de nanomateriais e no CT Nano, por exemplo, ele visa exatamente trabalhar em colaboração com empresas, né? Então, são empresas que têm um determinado problema, que estão precisando de uma solução e a nanotecnologia pode, então, ajudar a resolver um problema, né? Então, de certa maneira, o trabalho nós somos da universidade, nós somos da academia, mas a gente consegue, então, muitas vezes achar uma solução, mas depois tem todo um desafio que é como transferir essa solução para o setor industrial, para que aquela solução, digamos assim, possa ser usada em nível industrial e que seja viável comercialmente também, né? Porque uma coisa também que a gente sabe é que para a gente conseguir dar um retorno para a sociedade de alguma maneira, através de uma solução, aquela solução ela tem que ser viável comercialmente. Ela tem que ser viável e isso requer todo um estudo, né, para exatamente tornar aquela solução viável comercialmente. Então, digamos assim, a importância para a sociedade é a gente mostrar que, como nessa área nossa, você desenvolvendo novos materiais
materiais mais leves, você vai estar, por exemplo, você vai estar causando um impacto menor no meio ambiente, porque muitas vezes você pode reciclar materiais, você não precisa de ficar só explorando, destruindo montanhas para tirar a matéria-prima, né? A gente pode, então, ter materiais mais inteligentes, né? Outra coisa também, materiais que sejam usados em dispositivos que façam com que a demanda de energia seja menor. Você vai fazer dispositivos que sejam mais eficientes do ponto de vista energético. Outra coisa, digamos assim, que aí já que nós ainda estamos assim no começo, mas que é o futuro, é exatamente essa área de fazer dispositivos eletrônicos dos nanomateriais de carbono, do grafeno, dos nanotubos. Hoje a gente já consegue fazer, por exemplo, sensores. O que é um sensor? Um sensor de gás. Sensor de gás é como se fosse o nosso nariz, né? É um nariz eletrônico. Ele sente um gás, ele sente a presença de um determinado gás, e aquilo ali é muito importante. Ou então um sensor químico, sensor de líquidos, que aí o equivalente seria a nossa língua, né? Que é um sensor de líquidos, diferentes tipos de líquidos, que hoje, quando a gente está caminhando para essa era do mundo todo conectado por internet, a gente está usando muito sensor. Quando está nessa indústria 4.0, e na internet das coisas, você precisa muitas vezes de sensor para saber se o ambiente tem gás, se tem algum líquido. E mesmo também sensores de pressão, né? Então, esses nanomateriais de carbono, como o grafeno e os nanotubos, eles são usados também para essas aplicações de fazer dispositivos eletrônicos, né? Alguns circuitozinhos onde você tenha funções como sensores, ou mesmo pensando numa coisa como um transistor, né? Porque o transistor é o elemento básico do chip. O chip que é o circuito integrado, que é o cérebro de todo computador, de todo celular. Uma coisa mais ou menos óbvia é que você precisa de investimento de agências federais e de empresas. Isso você precisa de financiamento. Tudo que a gente construiu, a verdade é que a gente pegou um período onde havia a maior disponibilidade de recursos, a maior volume de recursos para investimento, tanto das agências federais como das próprias empresas, né? Nos últimos anos houve uma diminuição importante de financiamento. Então, é claro que isso tem um impacto. Muitas vezes o impacto não se dá num curto prazo, mas se dá num médio prazo, né? Então, o que eu tenho a dizer é que a gente precisa de rever rapidamente a questão do investimento em ciência e tecnologia no Brasil, né? Para que esses projetos como esse, precisam de continuidade, tá certo? Não adianta nada você fazer uma coisa e depois, digamos assim, haver um refluxo em termos de investimento. Então, é muito importante que aconteçam investimentos. Para eu projetar o futuro, um futuro projetado de forma otimista, no meu modo de ver, necessariamente passa por um aumento do volume de investimentos em ciência e tecnologia, tanto das agências federais como das próprias empresas. Trabalho com produção, né, de nanopartículas extraídas de biomassa que tenham relevância nacional, como, por exemplo, o bagaço de cana-de-açúcar. Então, a gente faz toda a parte de estudo de como extrair essas nanopartículas de biomassa, tá? Métodos que sejam eficientes para a remoção das nanopartículas que possam depois ser escalonados. Então, a pesquisa envolve desde o entendimento das interações entre os componentes da biomassa e como melhor extrair a celulose, que é a nanopartícula que eu mais trabalho, nanofibra de celulose. E depois que a gente desconstrói a biomassa nessas nanopartículas, que seriam os nanoblocos, a gente usa estratégias de reorganização dessas nanopartículas em outros materiais. Ou a gente usa essas nanopartículas dispersas em água para aumentar
propriedade de fluidos que podem ser pensados em utilizar, por exemplo, em cosméticos. Essas nanopartículas de celulose, elas são bem interessantes porque elas possuem propriedades mecânicas extraordinárias, tá? E elas são leves. Então você pode pensar em produzir materiais que sejam mais leves, que tenham uma certa robustez mecânica. E também quando eles estão dispersos em água, eles formam uma rede tridimensional que aumenta muito a viscosidade. Então a gente pode usar para espessar fluidos, tá? Em cosméticos, em tintas e também como agente estabilizante de emulsões também, tá? Que formam as conhecidas emulsões de Pickering, em substituição de surfactantes. E uma vantagem da nanocelulose frente a outros nanomateriais é que ela possui baixa ou nula toxicidade. Então a gente pode pensar em aplicar desde concreto até em cosméticos e alimentos. Então tem diferentes produtos que podem se beneficiar dessa propriedade da nanocelulose. A nanocelulose, quando ela está dispersa em água, ela forma um gel, tá? Bastante consistente, em baixa concentração de sólido. Tá? Por estar na forma nanométrica, essas nanofibras formam uma rede que é bastante interconectada e por essa rede, né, aumenta a viscosidade com baixa concentração. Essa rede interconectada pode ser usada para aumentar a viscosidade, né, ser espessante de cosméticos, de tinta, né, e pensando que a gente sai do resíduo agroindustrial que hoje em dia é queimado para a produção de eletricidade. Então a gente pode agregar bastante valor na conversão do bagaço em nanoestruturas. A gente pode pensar também no que a gente tem desenvolvido no laboratório agora com essas estratégias de reorganização desses nanoblocos em materiais, é pensar em substituir derivados de petróleo, por exemplo, plásticos. Tá? Então a gente pode pensar em fazer filmes de nanocelulose, embalagens, a gente pode pensar em fazer espumas, que podem ser utilizadas para descontaminação ambiental, a gente pode pensar em fazer fios, e tudo isso vão ser materiais que vão ser projetados que depois eles podem ser descartados com segurança no meio ambiente. E além disso, eles possuem baixa toxicidade, eles são biocompatíveis também. Os resultados ainda não estão presentes, né? Eles estão na forma de tecnologia, tem muitas patentes nessa área, mas existem apenas alguns produtos que estão utilizando a nanocelulose. Mas o setor industrial está bastante interessado nessa nanopartícula, tá? Então tem um interesse muito grande das indústrias de utilizar esse nanomaterial. Então isso deve acontecer no futuro próximo. Mas ainda tem algum outro produto no exterior que já tem a nanocelulose, uma tinta de caneta, algumas coisas que estão começando a sair. Eu imagino que no espaço de tempo de 5 anos, assim, possivelmente deve aparecer, principalmente para reforço mecânico, talvez do próprio papel, a celulose é boa para isso, como espessante também, tá? De fluidos, porque ela tem uma propriedade bem interessante, e para isso a gente não precisa secar a nanocelulose, porque secar a nanocelulose tem um problema, que quando você seca, depois você não consegue depois redispersar como um nanobloco. Então ainda tem alguns desafios científicos nesse sentido. E na parte de substituição de plásticos, aí acho que está mais longe um pouco, mas é um futuro que a gente gostaria de chegar, né? Porque seria produzir materiais que depois vão se degradar mais facilmente na natureza e substituir todo o plástico que está contaminando. Um desafio está tanto na parte de extração, que ainda é caro produzir esses materiais em comparação com os plásticos produzidos a partir de petróleo, e também por ela se degradar muito fácil no ambiente. Uma característica que ela tem para se degradar muito fácil no ambiente é que ela é bastante hidrofílica, ela se desfaz na presença de água. E isso, quando você vai aplicar, você quer uma propriedade totalmente diferente, você quer que ela seja resistente à água. Um plástico é resistente à água. Então a gente tem que contornar isso através de diferentes abordagens que a gente utiliza no laboratório para tornar essa nanocelulose estável em ambiente com água, para ser competitivo. Pensando na substituição de embalagens que utilizam isopor, né? A gente consegue, através da nanocelulose, produzir materiais porosos que vão ser isolantes, né?
e é biodegradável, né? Então, é o isopor, né? Que é utilizado em embalagens. Com a nanocelulose a gente consegue produzir um material poroso, tá? Com propriedade mecânica bem parecida e que é biodegradável. Eu me dediquei primeiro em um primeiro projeto a desenvolver essa técnica para obtenção de polímeros. O intuito de ter desenvolvido essa técnica é porque ela era uma técnica que não utilizava solvente para polimerização, para produzir polímeros, e você conseguia produzir lotes com pouca variação de propriedade. Já existia no Brasil a produção desse polímero, mas era tudo embatelado. Você carregava um reator e produzia. Então isso se desenvolveu e ficou esses 10 anos, onde a gente desenvolveu primeiro uma planta em escala de laboratório, e depois, uns 4 anos depois disso, a gente desenvolveu então uma planta, construiu do zero, uma planta em escala industrial, que está operando hoje, está funcionando. Isso é uma empresa que funciona. E durante esse processo, surgiram vários desafios de demanda, por exemplo, que a indústria nacional tem, como a indústria nacional tem, como a indústria de fora também tem. Isso levou um tempo até o domínio, tanto que os dados dessa pesquisa eu fui publicar só esse ano. Demorou um tempo para compreender, para entender que se tratava de um controle da nanoestrutura desse copolímero, porque o poliuretano é um copolímero, então se tratava de um controle da nanoestrutura desse copolímero, que era atingido a partir de uma composição específica que alterava as características da separação de fase, era a termodinâmica que estava agindo ali. Então isso demorou um tempo para a gente poder, enfim, entender os resultados. Depois, nesse mesmo projeto, teve um desafio que era desenvolver um identificador para animais. Isso tudo envolveu estudantes que fazem pós-graduação, doutorado, envolvia também uma indústria. Então, esses identificadores são aquelas etiquetas que são utilizadas tanto em suínos quanto em bovinos. Para você ter uma ideia, todo o material que é utilizado hoje no Brasil é um vasto produtor de proteína animal, mas todo o polímero utilizado nessas etiquetas é importado. Hoje, nós temos tecnologia suficiente tanto para produção, tanto para moldagem, para tudo. Nós temos a tecnologia e quantidade para fazer, e condições para suprir não só o Brasil, mas para suprir tanto a América Latina, qualquer outro país, que em geral na América Latina nenhum país tem essa tecnologia. Tá? Nem a Argentina, nem o Uruguai, ninguém tem. Tá? Então todo mundo depende de uma compra importada. Então nós temos essa tecnologia. Assim como nós temos parte da tecnologia para os aditivos. Hoje tem desenvolvido, por exemplo, existem bons exemplos de indústrias que foram incubadas para desenvolver aditivos à base de nanopartículas de prata, que são produzidos no Brasil. Essas empresas hoje exportam para outros países, para os Estados Unidos. Então isso é uma realidade, existe. A gente não tem todo, mas a gente tem boa parte. Isso foi desenvolvido em universidades, iniciou e foi avançando. Depois, como todo mundo teve o problema nosso da pandemia, a gente conseguiu escrever um edital em cooperação que foi desenvolver um spray para fazer um coating e um polímero em bulk, que, no caso de poliuretano, que não permitiam que o vírus, por exemplo, o coronavírus, crescesse na superfície. Era um spray que eu poderia, por exemplo, passar numa maçaneta e ficar uma pequena película. Então, uma pequena película, e ela teria uma certa durabilidade, obviamente a gente coloca a mão, isso tem uma abrasão, vai durar um tempo, mas que permitia, por exemplo, esse polímero é muito adesivo, então permitia uma solução dessa natureza. Como a gente viu agora aí como a ciência respondeu rapidamente em relação à pandemia, não se tinha testes, não se tinha métodos para identificar um vírus específico. Então, uma resposta muito rápida. Isso se avançou com ciência, porque já existia uma ciência dominada atrás disso.
né? Agora a gente tem, por exemplo, eu estava lendo semana passada, uma primeira vacina já nacional, da Federal de Minas Gerais. Então, isso vai fazendo com que, ao surgir outras demandas, a gente está preparado porque a gente tem um conhecimento de base que foi construído. Por exemplo, a gente tem muito desenvolvimento em revestimentos, coatings para automóveis baseados em nanotecnologia, revestimentos extremamente duros para peças de automóveis para evitar a questão de atrito, reduzir atrito, porque isso aumenta o consumo de energia do automóvel. Então, a gente vê isso. Isso aconteceu. Muitas vezes as pessoas compram um automóvel, mas elas não sabem. Aquilo tem uma série de estudos por trás, né? No motor, toda a parte de... Eu me lembro muito bem que meu pai reclamava muito que os carros a álcool precisavam... Isso no Rio Grande do Sul, os carros a álcool precisavam aquecer o motor, isso lá no final da década de 90, né? Isso já era bem difundido, mas os carros eram bons. Mas depois que surgiu o sistema de injeção eletrônica, era tudo normal, tanto álcool quanto gasolina. Então, como é que surgiu isso, né? Também foi com o avanço de microchips, ou seja, nanotecnologia embarcada já nos automóveis. Depois os motores começaram a ser cada vez mais leves e menores, ou seja, com maior potência. Eu tinha peças que tinham redução de atrito. Então, a gente viu isso acontecer. Você pensa hoje muito de uma forma um pouco diferente para desenvolver novos materiais. Há 10 anos atrás, você pensava em desenvolver materiais para atender uma certa demanda, mas esses materiais eles não tinham um desenvolvimento tão responsável. Precisava basicamente alimentar a demanda técnica, certo? Era a demanda técnica que eu precisava ter. Hoje, o pensamento ele está mudando a ponto que eu preciso desenvolver esses materiais, mas pensando lá na frente, como é que depois eu vou tornar esse material mais reciclável? Como é que eu vou tornar esse material mais circular? Então, esse pensamento eu acho que ele está começando a permear de uma forma um pouco mais forte a sociedade científica, e isso vai se arrastar nos próximos 20, 30 anos para a questão da sociedade como um todo. Porque eu acho que o uso responsável, que isso é um recurso, isso é finito, né? Como é que eu vou produzir isso e depois eu vou simplesmente vou colocar esses materiais de um lado, eu vou esquecer? Não dá para fazer isso. Então, eu tenho que produzir esses materiais de uma forma, digamos assim, responsável. Então, isso me parece ser um processo que não tem mais volta. A produção responsável, no meu caso de polímeros, produção responsável seria o seguinte: eu vou produzir e eu vou pensar em meios para depois daquele polímero que eu vou produzir, para eu poder reutilizar em outra cadeia, ou na mesma cadeia produtiva, ou transformar em outro produto. Então, isso é um ponto que em geral, no mundo inteiro, há um movimento, e as nossas empresas estão começando também, elas vão seguindo uma tendência mundial, elas são afetadas, porque tem grandes empresas, e elas vão trazendo essa informação de fora para dentro. Então, isso vai começar a ter um impacto. De novo, né, o Brasil, vou voltar num ponto básico para o Brasil, que ele tem que se lembrar do que ele é bom em fazer e tentar, muitas vezes, somar esforços em determinadas áreas. Isso é importante ter essa visão. O Brasil é o maior produtor de bovinos. Ok, então nós temos tecnologia, já se produz muita vacina para bovino. Isso não é de conhecimento geral, talvez as pessoas não saibam, mas a gente tem tecnologia, produz uma série. Bom, então ele tem que ter toda essa cadeia no domínio. Mas o Brasil também é um produtor excepcional de grãos. E a gente, ao meu ver, em 30 anos não vai mudar, pode ter efeito de mais ou menos, mas vai continuar com uma vocação meio que agrícola. Bom, então vamos lá. A gente domina toda a cadeia de pesticida, toda a cadeia para dispersão desses pesticidas? Não. A gente depende muito. E essa dependência custa caro. Custa caro. Hoje, se o custo de uma saca de soja é R$200, o custo de um adubo vai ser 300. O custo do pesticida é muito maior. Então ele tem que começar a olhar para isso.
tem que olhar seriamente. Toda vez que a gente muda um paradigma de uma tecnologia, a gente tem consequência, o que vai fazer com a tecnologia obsoleta. E também essa nova tecnologia, o que ela vai... Ela tem um avanço, mas ela tem um ônus também atrás. Tem bônus e tem ônus. Então isso eu acho que é um papel central, assim, em relação a isso. Que o Brasil, se a gente pensa, aliás, não só o Brasil, mas qualquer lugar do mundo, quando você pensa em inovação ou alguma aplicação que vai, né, atender a população de forma direta, o primeiro passo é ter uma base de conhecimento e uma base de ciência e uma comunidade científica que produz conhecimento novo naquela área. Esse princípio é fundamental. Sem esse pré-requisito, às vezes pode até acontecer, mas a chance é muito pequena que aconteça alguma inovação que impacte a vida das pessoas. Então, quando a gente pensa em nanociência e nanotecnologia no Brasil, é importante mencionar que, independente de como é feita a análise da produção científica e da geração de conhecimento no Brasil, o tema nano sempre está entre os 3 primeiros, né? Então, esse é o primeiro ponto. O Brasil tem uma densidade de pesquisadores de diversas áreas, porque a nano é uma área interdisciplinar, que produz bastante ciência e é um dos tópicos com maior impacto e com maior repercussão, inclusive na comunidade internacional. Então, esse é o primeiro ponto. Então, tem uma comunidade científica bastante forte nessa área. Bem, do outro lado, né, tem uma outra coisa. A nanotecnologia ainda é uma área relativamente nova, vamos dizer assim. Apesar de que talvez o primeiro programa institucional no mundo tenha acontecido em torno de 20 anos atrás, lá nos Estados Unidos, com a grande iniciativa de nano, ainda é uma área que está no estágio de desenvolvimento, né? Então, por conta disso, a gente tem algumas oportunidades e o Brasil tem algumas oportunidades, pode aproveitar algumas janelas. E não resta dúvidas que uma dessas janelas é exatamente o potencial que a gente tem em termos de biodiversidade. Então, como a nano é uma ciência bastante interdisciplinar, envolvendo, né, física, química, computação, biologia, engenharia. Então, quando a gente junta todas as expertises que o Brasil foi capaz de construir e sedimentar ao longo do tempo, incluindo também os grandes investimentos em infraestrutura, né, nós temos grandes laboratórios, a exemplo do LM Nano, a exemplo do próprio Sirius, né? Então, toda essa infraestrutura e as fontes de matérias-primas que a gente tem, desde a biodiversidade, como também a parte mineral, nos coloca numa situação bastante interessante. Eu diria que esses 2 ingredientes nos dão os pré-requisitos para que a gente possa inovar nessa área e possa gerar produtos e novas tecnologias, né? Fato que já vem acontecendo com alguns cases bastante importantes que revelam que esses pré-requisitos estão se tornando realidade e a população e o mundo começa a usar produtos da nanotecnologia, aplicações diretas de materiais no seu dia a dia. Eu sempre gosto muito de citar um bom exemplo na área de cosméticos, né? Então, tem um produto uma linha de produtos, né, chamada Photoprot, que é uma linha desenvolvida de forma bastante nacional, assim, né? Ou seja, é uma nano.br genuína, desenvolvida por pesquisadores, principalmente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas em colaboração com outras instituições, que trata exatamente do desenvolvimento de nanocosméticos a partir da matéria-prima da biodiversidade brasileira. Então, são produtos completamente brasileiros em termos de tecnologia e também em termos de matéria-prima, e eles hoje são comerciais e bastante difundidos né, entre a população. Então, produto aí na área de, vamos dizer assim, de não só cosmético, pensando a questão da beleza, vamos dizer assim, mas também da própria proteção a doenças como câncer de pele e coisas do tipo. Um outro exemplo importante que a gente pode colocar, que também
tem a ver com as matérias-primas que o Brasil tem, mas aí na parte mineral são os nanofertilizantes, né? Hoje existe fertilizantes com tecnologia, com nanotecnologia desenvolvida no Brasil, né? Que é bastante utilizada, por exemplo, uma que chama MIB Coat 205, que é uma tecnologia que faz o recobrimento de fertilizantes do tipo NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio, e que essa formulação promove vários ganhos, então é uma tecnologia na área de agricultura. A gente pode também, por exemplo, citar o caso dos filtros, né, que foram desenvolvidos, né, pelo IPT e uma empresa da área médica que usa nanopartícula de prata, e são filtros bastante eficientes para serem utilizados nas UTIs, por exemplo. Então, esse é um produto que está patenteado, eu não sei exatamente se já está no mercado, mas tem toda essa possibilidade, né? A gente tem a Nanox, que é uma empresa também oriunda do ambiente universitário, uma spin-off da Universidade Federal de São Carlos, e que hoje é uma referência nacional e também internacional na geração de produtos à base de nanotecnologia para controle microbiológico de superfícies, né? Antibactericida, antiviral e coisas desse tipo. Recentemente, com a própria Covid, né, que demandou várias aplicações, a nanotecnologia brasileira, ela participa, né, ela está diretamente envolvida com o desenvolvimento das vacinas que são brasileiras, né? E também com outros produtos que foram desenvolvidos, a exemplo de um que chama Nanoblock, que é um produto que foi desenvolvido no âmbito da iniciativa brasileira recente, chamada Cisnano. Recente não, já tem quase uma década, na Universidade Federal de Santa Catarina, né, juntamente com uma empresa, foi desenvolvido um verniz à base de nanotecnologia que é capaz de impedir a proliferação bacteriana e até mesmo degradar o material genético, por exemplo, dos vírus, né, um verniz. Então, assim, são vários cases, né, que a gente tem, que já usa nanotecnologia, e alguns deles já na prateleira, sendo utilizado pela população. Então, hoje o Brasil tem empresas, inclusive, né, às vezes a gente não se dá conta, mas tem uma empresa chamada Nanovetores, que é uma empresa que se destaca no mercado internacional e que vende, né, desenvolveu soluções nanotecnológicas e hoje tem uma boa fatia do mercado internacional. Então, basicamente, eu acho que esses são bons exemplos, né, que mostram que a nanotecnologia desenvolvida no Brasil, a partir de toda a infraestrutura que foi criada, de formação de pessoas, já é capaz de exportar, né, e faturar alguns milhões com nano. A nanotecnologia tem um potencial muito grande, enorme, para mitigar vários dos problemas ambientais que a gente tem hoje, principalmente quando se trata de poluição de 3 sistemas que são fundamentais para a sustentabilidade do planeta e para a nossa saúde, que é poluição da água, poluição do solo e poluição do ar. A minha avaliação é bem otimista nesse aspecto, que a gente tem o que é fundamental. Nós temos pessoas bem formadas, tecnicamente, e bastante conscientes de que a gente precisa fazer ciência para avançar o conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolver o país, né? E na área de nano em particular, os exemplos são muito bons, na minha opinião. Então, vou, por exemplo, citar o programa Cisnano, que é um programa que foi criado em 2013 e que credenciou uma rede de laboratórios, tem laboratórios estratégicos, tem laboratórios associados. É um programa que continua, né? Ele está na versão 2.0. E é um programa que, naquele primeiro ciclo, ele desenvolveu e aproximou, né, a ciência básica e os laboratórios das empresas, incentivou e catalisou a criação de startups,
E o levantamento do próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações na época foi de que para cada R$1 investido teve um retorno de R$4, né? Ou seja, nós conseguimos ali estruturar muita coisa, gerar produtos, gerar tecnologias, algumas dessas que eu coloquei para você. Inclusive, né, o Brasil conseguiu estruturar uma rede de nanotoxicologia que completa, né, esse ciclo todo da tecnologia envolvida com os nanomateriais. Ou seja, além de todas as aplicações, é preciso também fazer uma avaliação dos aspectos e dos eventuais aspectos toxicológicos que essas tecnologias e esses materiais podem ter, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente de uma forma geral. E o Brasil se integrou, né, na rede europeia, que está preocupada com essa questão, e estruturou uma rede de nanotoxicologia, desenvolveu protocolos, desenvolveu métodos, gerou patentes e, inclusive, literatura, né, que hoje é acessada pelo mundo inteiro nas questões toxicológicas. A gente tem grandes laboratórios, a exemplo do LN Nano, outros e o próprio Sirius. Então, a gente tem essa infraestrutura de grande porte que pode e que dá suporte para toda a comunidade nacional. Ela está estabelecida, ela é importante. Mas tem outro aspecto importante. A gente, ao longo do tempo, também estruturou grupos, né, que estão espalhados pelo país, e isso é importante, porque na área de nano, a exemplo de vários outros campos da ciência, as ideias e os conceitos e muitas das tecnologias elas nascem nos grupos pequenos, né? Diferente de algumas áreas que geralmente demandam grandes infraestruturas. Então, a física de materiais, a engenharia de materiais, a química de materiais, ela floresce desse jeito, né? Então, por outro lado, a gente tem um conjunto de bons laboratórios e grupos menores nas universidades e institutos de pesquisa que nucleiam boas ideias, né? Nucleiam boas ideias que acabam sendo transferidas também hoje para algumas empresas. E como eu falei, a nova geração de cientistas que foram formados, e principalmente na questão da nano, estão muito atentos às possibilidades de abrir empresas e utilizarem, né, alguns incentivos que o Brasil tem, principalmente investimentos tanto da área privada como também da área pública, exemplo do que a FINEP faz e algumas agências estaduais, no fomento à criação de empresas de base tecnológica, né, as chamadas startups. Isso é um movimento que vem aumentando e que dá bastante resultado. Eu sou muito otimista, para ser bem sincero, apesar de algumas dificuldades que a gente enfrenta no momento, mas eu creio que passa, né, isso é sazonal, e a gente tem o principal, tem uma juventude, uma nova geração de pessoas bem formadas e com esse espírito, né, de utilizar o investimento que foi feito em ciência para gerar riqueza, né? Então, até agora, a comunidade científica brasileira ela passou por uma estruturação, do meu ponto de vista, que a gente teve assim, uma grande capacidade de captar investimento, a basicamente utilizar esses recursos, né, para gerar conhecimento. Então, a gente agora começa a dar o próximo passo, usar o conhecimento para gerar recursos, né? E isso é fundamental porque movimenta a economia, tira o Brasil desse ciclo, né, de não ter tecnologias baseadas em conhecimento de fronteira, e cria toda uma perspectiva para que os nossos bons cientistas, jovens que foram formados nesse novo ambiente, eles queiram, né, e tenham vontade de ficar aqui no Brasil, incluindo a possibilidade de trabalhar em empresas e nas suas próprias empresas, além do ambiente acadêmico. Então, eu sou muito otimista. Eu acho que daqui 10 anos, em 2030, estaremos em outro patamar.